Fala galera, saudações vascaínas. Hoje é dia de Vasco, né? Depois de 10 dias sem entrar em campo, o Vasco hoje recebe a equipe do Goiás em São Januário. O Vasco em situação delicadíssima na tabela, precisa da vitória, muita pressão. E a gente vai falar aqui sobre essa partida, né? A provável escalação do Vasco, que realmente, cara, você olha a escalação do Vasco e pensa, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? E também a provável escalação do Goiás. Vamos dar uma passadinha também na tabela do Campeonato Brasileiro, porque ontem teve o jogo do Campeonato Brasileiro. E olha, o Vasco tá se complicando cada vez mais aí, tem que vencer hoje de qualquer jeito, porque a situação tá ficando cada vez mais feia. Ontem o Corinthians ganhou, o Bahia também ganhou, e o Vasco já tá 6 pontos afundado dentro da zona do rebaixamento. E também vamos atualizar aqui a situação do Fernando e do Lianco, dois jogadores que o Vasco está aí em negociações. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e vou começar esse vídeo aqui falando do aplicativo OneFootball. Se você quiser ser notificado sobre tudo que vai acontecer em Vasco e Goiás hoje, você tem que ter o OneFootball. Baixa gratuitamente, o link está na descrição do vídeo, tem o link também no QR Code, que é só você apontar a sua câmera que você baixa de graça, e saindo um gol, um lance importante, qualquer coisa, você recebe a notificação no seu celular. Então, cobertura em tempo real de Vasco e Goiás é no aplicativo OneFootball, e assim que o jogo terminar, o OneFootball já disponibiliza ali em alta definição os melhores momentos para você ver ou rever, assistir os gols e etc e tal. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama, link na descrição e também no QR Code. Bom, começou ontem, né, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os resultados não foram bons para o Vasco, não. O Vasco, nesse momento, está 6 pontos afundado dentro da zona do rebaixamento e precisa vencer de qualquer maneira hoje a equipe do Goiás. Vamos dar uma passada aqui nos resultados, né? Ontem tivemos o São Paulo vencendo o Atlético do Paraná por 2-1. O Cruzeiro foi derrotado em casa pelo Fortaleza por 1-0. O Corinthians venceu o Santos por 2-0. Fluminense e Atlético Mineiro empataram em 1-1. E o Bahia venceu o Palmeiras por 1-0. A tabela ficou da seguinte forma. Vamos ver só a parte de baixo, né? Que infelizmente é a parte que está interessando para a situação do Vasco da Gama. Do 12º para baixo ali, o Bragantino tem 14 pontos, o Santos está na 13ª colocação com 13 pontos, a última vitória do Santos foi contra o Vasco, tá? Depois de ganhar do Vasco, o Santos não ganhou de mais ninguém. O Bahia tem 12 pontos, é o 14º, o Corinthians chegou a 12 pontos também, é o 15º, e o Cuiabá também tem 12 pontos, é o 16º. Na zona de rebaixamento está ali o nosso adversário. O Goiás tem 8 pontos, o América também tem 8 pontos, o Vasco tem 6 pontos e o Curitiba tem 4 pontos. Bom, vamos lá. O Vasco está a 6 pontos de Cuiabá, Corinthians e Bahia, que estão ali com a primeira pontuação fora, né, da zona do rebaixamento. Então o Vasco precisa vencer para essa distância pelo menos cair para 3 pontos, porque você imagina só, o Vasco 6 pontos ali, vai estar pelo menos 3 rodadas, né, dentro da zona do rebaixamento. Vai precisar de pelo menos 3 rodadas para sair, 2 para empatar e pelo menos mais uma para sair. Então assim, é uma situação que está se afunilando, né? O Vasco precisa vencer hoje de qualquer maneira. Eu sei que tem muita gente que pensa, se o Vasco perder, pelo menos o Barbieri vai cair. Meu amigo, não dá nem para pensar nisso nesse momento, porque a situação está ficando tão dramática, tão complicada, porque beleza, perdeu, o Barbieri caiu, mas recuperar esses 3 pontos num confronto direto contra o Goiás, porque o Goiás também está ali embaixo, é um desastre completo, né? Talvez mesmo mudando depois, mesmo trazendo um outro treinador, a coisa melhorando, a gente não consiga recuperar esses pontos. Então, independente de Barbieri, independente do desejo de mudanças, independente da raiva, né, que todo mundo tá com a direção de futebol do Vasco que montou esse time patético, hoje tem que vencer. É um confronto direto. Esses 2 jogos, né, em sequência em São Januário, o Vasco precisa vencer o Goiás e também precisa vencer o Cuiabá, porque a situação está muito complicada. O Vasco pode até terminar essa rodada na lanterna do campeonato, porque o Curitiba recebe o Internacional
E caso o Curitiba vença e o Vasco perca, o Vasco pode ir para a lanterninha. Enfim, complicado, meu amigo. Complicado, mas vamos torcer para que dê tudo certo e o Vasco vença essa partida de hoje. Jogo de hoje que será transmitido pelo Premier Futebol Clube, tá? O Premier apresenta a partida com a narração de Luiz Carlos Júnior e comentários de Grafite e Carlos Eduardo Lino. Vamos aqui rapidinho para as escalações de Vasco e Goiás. A escalação do Vasco, gente, é um pavor. É um pavor a escalação do Vasco. Vamos lá. A provável escalação do Vasco é essa aí que está na sua tela. Puma Rodrigues, Figueiredo na lateral direita, isso mesmo. A zaga com Miranda e Léo Pelé e Piton na lateral esquerda. O meio, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, que é o Matheus Cocão, Andrei Santos e Marlon Gomes. Na frente, Alex Teixeira e Ryan. Esse é o time do Vasco da Gama. Inacreditável, né? Pode até vencer o jogo hoje, tomara que vença. Vou estar em São Januário, vou torcer muito para que vença. Mas essa escalação é uma brincadeira de mau gosto com o torcedor do Vasco, né? É um time muito mal montado, é um trabalho muito ruim do Paulo Brax e do departamento de futebol do Vasco da Gama. Paulo Brax, Abel Braga, Maurício Barbieri. Cara, que trabalho porco, que trabalho ruim, que trabalho ruim. O Vasco entrar numa 11ª rodada de Campeonato Brasileiro com essa escalação, gastou 100 milhões de reais para o time ser isso aí. Isso é uma vergonha, é um trabalho muito mal feito. Volto a repetir aqui, o Paulo Brax é o pior diretor de futebol que o Vasco já teve, porque ele foi o único nos últimos anos que teve dinheiro para trabalhar, que teve dinheiro para gastar e montou esse time aí, que é uma piada de mau gosto com o torcedor do Vasco. Enfim, vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos para a provável escalação do nosso adversário, né, do Goiás. O Goiás vai a campo com esse time aí. Tadeu no gol, na lateral direita Maguinho, a zaga é Lucas Halter e Bruno Melo, com Sander na esquerda, Zé Ricardo e William Oliveira ali na dupla de volantes, 3 meias, Alisson, Juan Palacios e Morelli, e na frente Matheus Peixoto. É um timezinho também bem esquisito do Goiás, né, tanto que tá ali na zona de rebaixamento com a gente. Enfim, o Vasco tem que vencer esse time do Goiás hoje, de qualquer maneira. Bom, antes de ir embora, né, antes de terminar o vídeo, vou atualizar aqui 2 situações de jogadores que estão aí em negociações com o Vasco da Gama. Primeiro, eu vou falar sobre Lianco, informação do portal Lance, do jornalista Joel Silva. O Vasco pretende atender o pedido do Southampton, que não concorda com os gatilhos propostos, a proposta enviada pelo Vasco, né, na compra do jogador. O Vasco tinha oferecido ali um empréstimo com opção de compra. O Vasco pagaria 1 milhão pelo empréstimo e depois mais 4 milhões, né, de euros na opção de compra, caso o Lianco atingisse ali algumas metas em contrato. O Southampton quer que o Vasco tire essas metas, né, da proposta, e a informação do Joel Silva é que o Vasco deve atender o pedido ali do Southampton e deve encaminhar uma nova proposta pelo Lianco. Caso a coisa não avance pelo Lianco, o Vasco tem um plano B, né? O Vasco vai contratar mais um zagueiro e tem um plano B. Já que a gente está falando aqui de zagueiro, o Maicon, né, zagueiro do Santos, já está fechado e deve em breve aí assinar o seu contrato até o final do ano com o Vasco. E a outra situação é a do volante Fernando. A informação é a seguinte, que o Vasco já tem noção dos valores que o Sevilha deseja pelo volante Fernando. O clube agora está negociando a forma de pagamento pelo jogador. O Vasco deseja pagar 50% à vista e 50% com metas ali em contrato, né, ao time espanhol. E essas metas seriam ali de jogos como titular na equipe do Vasco da Gama. O atleta quer jogar no Vasco, o Vasco quer o jogador e o negócio está bem encaminhado. A informação foi do meu amigo João Almirante, que de vez em quando dá uma de setorista, né? João Almirante do Globoesporte.com. Além disso, o meu amigo Joel Silva do Lance também trouxe uma informação sobre o Fernando, que ele pediu um contrato ao Vasco de 2 anos, né? O Vasco tinha oferecido ali um contrato de 1 ano e meio, ele pediu um contrato ali de 2 anos e a tendência é que o Vasco também aceite essa condição. Então parece que a situação com o Fernando está caminhando para um desfecho positivo. Vou ficando por aqui e volto depois do jogo para falar sobre a partida, tomara que com a vitória do Vasco. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!